continua o braço de ferro na cidade de São Paulo. Na cidade, não estou falando na grande São Paulo. Vai ter mototáxi, não vai ter mototáxi. Aí entrou na justiça, aí voltou. 99 entrou também, liberou. Ana, você deu uma olhadinha para saber como é que está a situação ou não? E aí, liberou, não liberou? A última notícia era o seguinte, que eles derrubaram lá a proposta da prefeitura e o 99, então, teria liberado. Foi a última coisa que eu vi. Mas, enfim, o que significa isso para uma cidade de São Paulo? Professor Antônio Clóvis Ferraz, que é professor da Universidade de São Paulo, aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Alô, tá me ouvindo? Olá, professor, tudo Alô? bem? Tudo bem? Prazer Prazer em falar com você. Igualmente. Professor, e aí? O que significa isso no transporte de uma cidade como São Paulo? Bom, nós temos de um lado a motocicleta, né, o uso da motocicleta como aplicativo, como mototáxi, um veículo extremamente perigoso. Para você ter uma ideia, o risco de você morrer andando de motocicleta em relação a você estar dentro de um ônibus, por exemplo, né, ou do metrô, coisa parecida, é 2.000 vezes maior. Então nós temos um lado muito ruim, que é o lado da acidentalidade, né, da mortalidade no trânsito, da insegurança no trânsito. Por outro lado, nós temos um veículo, a motocicleta, que é extremamente... tem uma série de prós, uma série de vantagens, de benefícios para o usuário. Ela é rápida, né? Ela é porta a porta, ela permite que você saia de um local e chegue praticamente no local onde você deseja ir, a escola, o trabalho, etc., né? Ela permite que você leve outra pessoa, por exemplo, se você tem uma moto, leva a sua esposa no trabalho, depois vai para o teu trabalho, né? Ela permite essas viagens intermediárias dentro da mesma viagem. Ela flexibilidade no tempo, você usa a hora que você quer, flexibilidade no espaço, né, que é seguir o caminho que você quer. Ou seja, é uma série de vantagens em relação ao transporte coletivo por ônibus. Professor, quer dizer que na grande São Paulo, salvo engano, professor, vários municípios liberaram, ainda que haja essa preocupação que você falou no comecinho, de muita gente se acidentando. Aliás, se pode se acidentar tanto no mototáxi, como pode se acidentar na moto. Eu assisti 2 acidentes de moto ali perto do Minhocão, semana passada, e não tinha ninguém na rua. As motos, uma bateu na outra, eles caíram 2, uma se machucou bastante e tal, depois ensanguentado, fui lá olhar também para ver se chamava a ambulância, etc. Agora, será que isso foi avaliado também pelas outras prefeituras da região da Grande São Paulo, onde está liberado o mototáxi? Pois é, eu insisto, né, reitero, existe um problema de segurança muito grave no caso da motocicleta, seja motocicleta própria ou o uso de motocicleta como mototáxi ou aplicativo. Por outro lado, ela tem muitas vantagens. Por exemplo, né, à noite, por exemplo, uma pessoa que vai utilizar o ônibus e vai para um bairro onde a violência é maior, ela tem que caminhar do ponto de ônibus onde ela desce até a sua casa. 3, 4, 5, 6 quarteirões. Numa região à noite de alta criminalidade, isso é muito perigoso. Então, as mulheres, sobretudo, né, preferem usar o mototáxi, ou a moto por aplicativo, e descem de frente à sua casa. Então, tem esse aspecto que é importante levar em conta, né? Por outro lado, a moto é muito mais rápida. Né? Transporte coletivo, você tem que sair da tua casa, ir até o ponto de ônibus, vamos falar no modo ônibus, que é o mais comum, esperar o ônibus, se locomover com o ônibus, que para a cada 200, 300 metros nos pontos, pega, quando não tem faixa exclusiva, né, ou faixa preferencial, você acaba demorando tanto quanto, né, com o tráfego pesado, tanto quanto o carro, e a motocicleta não. Você pode entrar naquele espaço entre os veículos, né, e agilizar muito a sua viagem. Enfim, nós estamos entre uma coisa que o povo gosta, que o povo deseja, que facilita muito a sua vida, não é? Pelas razões que eu coloquei, e por outro lado, essa questão da insegurança, da acidentalidade, que é muito alta, né? É difícil você vencer essa correnteza, né, de desejo do povo de utilizar o modo de transporte com essas vantagens todas que eu coloquei. Perfeito. Professor, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Você ouviu aqui o professor da Universidade de São Paulo, professor Antônio Clóvis Ferraz. O que você achou da entrevista? Pesando de um lado, a ameaça de acidente. É grave, existe, claro.
mas existe tanto para mototáxi como para quem não está no mototáxi. E do outro lado, essas outras vantagens que ele explicou também. Eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, a pessoa desce no ponto de ônibus e vai até a sua casa. À noite, pode ser atacado no meio do caminho. Na volta, levanta de madrugada para ir até o ponto do ônibus, pegar o ônibus e ir até o metrô ou até o transporte sobre trilho e ir para sua casa. Então tem essas questões também para ser avaliada. Mas quem decide? Você, claro. Você que, né, é provido de espírito crítico e acompanha a gente aqui no jornal às 7h51.